Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a prova está se aproximando, né? Estamos chegando cada vez mais próximo da prova bimestral para que nosso ano extremamente conturbado acabe, né? Acabe, que é isso que vai acontecer. Então, a aula passada eu já disse a vocês quais seriam os assuntos, né? Já tem escrito aí também, já apareceu escrito no portal quais seriam os assuntos que vão cair na prova. E agora eu queria dar uma revisão com vocês em alguns assuntos que a gente estudou há algum tempo. Alguns deles a gente estudou até em sala de aula, tá? Como que a gente vai tratar hoje aqui? Que seria o quê? Seria transitividade verbal. Transitividade verbal, pessoal. Vocês lembram disso? A gente estudou isso em sala de aula. Ainda no primeiro bimestre a gente viu sobre isso. E eu queria revisar, porque vai cair na prova, tá? Vai cair na prova algumas perguntas sobre isso. Então, primeiramente, o que a gente tem que lembrar? O que é a transitividade verbal? Transitividade verbal é quando o verbo exige um complemento. Quando ele exige algum tipo de complemento. Por isso que é transitividade verbal. É o verbo que tem essa exigência. Ele exige esse complemento. De que forma ele exige isso? A frase fica sem sentido se você não bota isso. Vamos supor, se eu digo eu gosto, só eu gosto. Tá faltando alguma coisa nessa frase, né? Eu gosto de bolo de chocolate. Olha o complemento, qual foi? Bolo de chocolate. Eu, sujeito, verbo, gosto, complemento ou predicado, predicação, né? Bolo de chocolate, tá? A gente pode... o verbo pode ser transitivo, transitividade verbal é nisso, né? O verbo pode ser transitivo ou intransitivo, que é quando ele não exige o complemento. Quando é o contrário, quando ele exige complemento, ele é transitivo. Quando ele não exige, ele é intransitivo. Verbo que exige complemento, transitivo. Verbo que não exige complemento, intransitivo. E lembrem que é o verbo numa oração, tá? O verbo sendo aplicado em uma oração. A gente tem uma frase em que o sujeito está sendo alvo ou acionando algo, né? E aí o verbo vai ser ou não transitivo, tá? Quando é que ele é intransitivo? Em frases como ele trabalha, minha avó morreu, meu cachorro caiu. Não precisa de complemento. Mesmo que eu diga minha avó morreu enquanto dormia. Minha avó morreu enquanto dormia. Eu coloquei um complemento, tá? Coloquei o complemento aqui. Enquanto dormia, um complemento. Contudo, não era exigido para que a informação fosse dada. Se eu dissesse só minha avó morreu, a informação foi dada com sucesso e não seria exigido nenhuma informação posterior, nenhuma informação que viesse depois. Não era exigido. Não significa que não tenha. O que a gente tem que prestar atenção é nisso. Às vezes vai ter o complemento, só que esse complemento não era exigido. E mesmo assim ele vai ser intransitivo. Vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Não é se tem ou não tem complemento. É se é ou não exigido esse complemento, tá? Como é que a gente sabe se é ou não? Pelo sentido. A gente se pergunta, parecido com o que a gente faz com o sujeito, né? E só que pro verbo. E se fizer sentido, ele não precisa de complemento.
Se a gente mesmo fazendo a pergunta, ele fica sem sentido, então aí ele precisa de complemento. E quando ele precisa de complemento, como é que se divide? Quando ele é transitivo direto, como é que a gente tem essa divisão? Tá? A divisão que a gente tem é se ele é transitivo direto, transitivo indireto, ou se ele é bitransitivo, tá? O que seria o transitivo direto, pessoal? Transitivo direto, direto ao ponto. Vamos lá, chegou. Transitivo direto é quando não tem preposição. Não tem preposição. E o que é a preposição? Preposição é aquelas palavras que ligam um termo ao outro para ajudar no seu sentido, para auxiliar no seu sentido, tá? Que palavras são essas? De, com, para, da, do, aquilo, daquilo, desse, tá? São esses complementos, essas preposições que dizem se o verbo vai ser indireto. Se tiver uma preposição entre o verbo e o objeto, ele é indireto. É só vocês prestarem atenção nisso. Tem algo entre o verbo e entre o objeto. Tá? O verbo está aqui, o verbo está aqui, e aqui temos a preposição, e aqui temos o objeto, tá? O verbo, a preposição e o objeto. Percebam que tem algo entre eles, por isso que está indiretamente ligado. Eles estão ligados, mas indiretamente. Já quando não tem a preposição, ó, eles estão ligados diretamente, tá? Então, tem preposição, é indireto. Não tem preposição, é não. Tem preposição, é indireto. Não tem preposição, é direto. Tá bem? Muito fácil, muito simples, né, pessoal? Esse assunto a gente viu em sala de aula e percebi que a maioria da sala tirou de letra. A maioria do pessoal já sabia certinho como seria isso, como aplicar isso. A gente fez algumas provas, alguns exercícios e vocês conseguiram também fazer isso tranquilamente, tá? Tranquilamente. Além disso, a gente também tem o bitransitivo. Bitransitivo, ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é tanto transitivo direto quanto transitivo indireto, tá? Transitivo direto e indireto, isso quer dizer o quê? Que ele tem dois complementos. Ele tem tanto o complemento direto, o objeto direto, quanto o objeto indireto. Ó, vamos ver aqui um exemplo no livro de vocês, de bitransitivo. Ó, abra um livro de vocês aí na página 27. Na página 27, temos alguns exemplos aqui. Ó, vamos ver primeiro os exemplos dos verbos intransitivos, tá? Ó, temos ali na página 26 um verbo intransitivo. O bebê nasceu de manhã. Ó, o verbo nasceu. O verbo nasceu não exige complemento, né? O carro quebrou ontem. Quebrou também não existe. Quem não entendeu? Ó, em forma de pergunta. Quem não entendeu? O pneu furou. Anoiteceu. Sempre que tiver eventos climáticos ou diários, coisas do tipo, amanheceu, anoiteceu, choveu, entardeceu, madrugou, não exige complemento, tá? Isso não se exige um complemento a partir disso. Então, um exemplo de bitransitivos a gente tem aqui, ó. A professora deu o que ela deu? Uma explicação a quem ela deu? Aos alunos. Ó,
Uma explicação aqui é objeto direto, por quê? Porque não tem a preposição. E aos alunos é objeto indireto, por quê? Porque aos é uma preposição, tá? É uma preposição. Está entre um e outro. Então, a gente aqui tem um exemplo dos dois, tá? Transitivo direto e transitivo indireto. Quem dá algo a alguém, tá? Ela deu algo e é algo para alguém, tá bem? Então, bem simples, né, pessoal? Bem fácil. Agora, vamos falar um pouquinho sobre paráfrase, pessoal, que a gente viu há pouco tempo, mas a gente ainda tem um tempinho de aula aqui. Então, vamos falar um pouco sobre paráfrase. Em primeiro lugar, pessoal, vocês lembram o que é uma paráfrase? O que é fazer uma paráfrase? Como é que a gente faz uma paráfrase, tá? O que é que constitui isso? Tá? Abram aí o livro de vocês na página 166. 166. Aqui, a paráfrase consiste em a gente conseguir dizer com fidelidade o que o texto está dizendo, mas utilizando-se de outras palavras, tá? Um texto ele pode ser de difícil compreensão, se o leitor não tiver o domínio do conteúdo de leitura, da linguagem empregada na área de conhecimento específica a qual o texto pertence. Por exemplo, nesses casos é bem-vinda uma explicação interpretativa para que o texto, que originalmente seria complexo, torne-se acessível. Chamamos essa reescrita de paráfrase. Aquilo que você pode dizer: eu fui para outra cidade em um veículo submerso. Nós estamos indo para outra cidade em um veículo submerso. Ou seja, aí é a paráfrase, né? Ou seja, a partir do ou seja, já seria uma paráfrase. Ou seja, estamos indo de submarino, tá? Seria isso, seria você falar com outras palavras o que foi dito anteriormente para que seja entendido de forma mais clara. É quase como uma explicação, quase como isso, tá? Quase como se você explicasse. Mas é você falando com outras palavras, porque quando você explica, você pode usar as mesmas palavras. Mas a paráfrase é exatamente quando você utiliza-se de outras palavras para dar aquela ideia de que você tinha falado um pouquinho antes, mas não tinha ficado tão claro, ou talvez para algumas pessoas não tenham ficado tão claro. Então a gente faz a paráfrase para que fique mais para todo mundo, né? Eu passei uma atividade para vocês sobre paráfrases, né? Eu passei uma atividade para vocês sobre paráfrases que consistia em vocês lerem uma coisa e depois reescreverem ela de modo diferente, reescreverem de uma maneira diferenciada, de um jeito que não alterasse o sentido, mas que fosse complementar ele. Complementar não, como eu diria, mas que ele tivesse o mesmo sentido, para que a compreensão, que a compreensão do sentido do texto fosse maior e não menor, tá? É isso as paráfrases, tá bem? Pessoal, na próxima aula a gente continua essa série de revisões, tá? De revisões que a gente vai estar tendo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? E até mais, pessoal. Tchau.